O Senhor olhou a terra do alto céu. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós somos convidados a rezar por todos os leigos. E temos o Evangelho de São Marcos, o capítulo 8, versos 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré e de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois do terceiro dia. E ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, o texto que nós escutamos, Jesus caminha com os discípulos. Ele faz pergunta fundamental: quem diz que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Messias. No entanto, Jesus revela que seu caminho envolve sofrimento, morte, ressurreição. E Pedro vai repreender Jesus, porque ele não estava aceitando essa realidade que Jesus terminava de falar. Jesus, por sua vez, vai dizer: pois então te afasta de mim, porque tu não está pensando como Deus. E quem não pensa como Deus, aí por isso que ele diz que é Satanás, Porque ele pensa as coisas dos homens, as coisas desse mundo. Este evangelho nos convida a refletir sobre o caminho da fé. E nesse dia que a gente também deve rezar por todos os leigos, A gente precisa estar refletindo que nós cristãos não precisamos de triunfalismo, porque não existe cristão sem a cruz, sem desafio. Se queremos seguir Jesus, é preciso manter um compromisso de justiça, de solidariedade, de amor, principalmente os mais vulneráveis. E ser leigo nesse mundo, como cristão, é ser sinal de ser sal e luz e testemunho do Evangelho de Jesus Cristo na vida cotidiana, no nosso trabalho, na família, na comunidade, na defesa da dignidade do ser humano e na defesa da dignidade da casa comum, Esse deve ser o compromisso de todos cristãos. E nós, leigos, mais do que nunca, o desafio é discernir o que é realmente as coisas de Deus e não deixar ser levado, por uma fé acomodada, sem engajamento, sem transformação. Seguir Jesus é seguir o caminho do serviço e da entrega. Jesus nos ensina que seguir Ele significa não buscar privilégio, mas assumir a cruz de cada dia. De nos comprometer com a verdade, com a justiça, com a fraternidade. Que a gente possa estar lembrando que realmente a importância do leigo e da leiga em nossa igreja. Que nós somos chamados a ser missionário, a construir um mundo mais humano e mais solidário. Que possamos nos inspirar nesse texto, no Evangelho de Jesus Cristo, a abrir nosso coração para pensar e agir conforme os valores do Reino de Deus. Que nossa fé seja encarnada na vida e na história, sendo presença ativa do amor de Jesus Cristo no mundo. Então vamos orar a Jesus dizendo: Senhor, fortalece a missão de todos os leigos e leigas em nossa igreja. Que possamos ser testemunho do Evangelho no dia a dia, nos comprometendo com a justiça, com o amor, com a esperança. Assim seja. Amém. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, com muita saúde, muita paz. Vamos rezar por todos, especialmente por todas as famílias que perderam seus entes queridos nos últimos dias, que estão sofrendo, para que realmente encontrem o consolo e acredite sempre na ressurreição.
Assim seja. Amém.